Gente, tudo bem? Aqui é a Laura e o vídeo de hoje ele é diferente porque ele é uma conversa sincera de algo que eu venho sentindo de trazer pra cá já tem algum tempinho. A gente tá há mais de um ano em casa, vivendo uma pandemia sem precedentes. A gente foi obrigado a abrir mão de estabilidade, de segurança. A gente teve que começar a confiar em algo que não é nem palpável. E em um primeiro momento, quando a morte não era rotina, como é hoje, o susto e o medo foram sentimentos mais constantes. Só que os dias se transformaram em semanas, as semanas viraram meses e agora a gente tá aqui há mais de um ano vivendo uma situação, algumas pessoas ainda de quarentena, sem saber direito o dia de amanhã. E no meio de tudo isso, a gente ainda se sentiu na obrigação, ou fomos obrigados, a tentar construir uma nova rotina, a viver como se tudo não estivesse da forma como está, como se tudo que está acontecendo não fosse tão grave. Então a nossa rotina tinha que continuar a mesma, nosso rendimento tinha que ser o mesmo, nossa produtividade tinha que ser a mesma. E eu decidi trazer essa conversa para cá e começar, esse diálogo e fazer esse desabafo. Não é para assustar ou deprimir ninguém. É porque eu acho que a gente precisa conversar, porque eu acho simplesmente surreal achar que tudo tem que continuar igual se tá tudo diferente. Tá, e por que eu, uma pessoa que fala sobre livros na internet, tá trazendo esse assunto pra cá? Porque no início dessa quarentena, quando a gente começou, a falar sobre essa pandemia, o cenário era completamente diferente. A gente vivia a instabilidade e a insegurança, mas a gente não tinha chegado no ponto que a gente tá hoje. Então o que eu observei nesse novo cenário? As pessoas passaram a ler mais. Quem já lia muito, passou a ler muito mais e várias outras pessoas começaram a preencher essas pequenas lacunas do dia que elas não podiam socializar, com livros, com histórias. E o consumo de livros refletiu isso, o mercado editorial sentiu, indo contra todas as previsões de vários outros ramos, do comércio, enfim, do varejo. O mercado de livros teve um boom, principalmente nos e-books. Então várias editoras puderam observar de perto essa crescente na busca pelos livros. E o consumo de e-books, por exemplo, aumentou de 50% a 100% no ano passado. Inclusive, do ano passado para cá, eu tive contato com alguns profissionais do mercado editorial que falaram que, indo contra todas as previsões, todas as expectativas, o faturamento aumentou, inclusive em relação a 2019, e aconteceu até mesmo crescimento dentro das empresas, das editoras. Mas eu não vou falar sobre as livrarias, porque principalmente as livrarias físicas e mais ainda as livrarias independentes, porque esse é outro assunto seríssimo também, que precisaria de um vídeo só para ele, com outras pessoas que vão saber falar muito mais do que eu. Mas eu tô falando isso tudo, dando essas informações só para individualizar um pouquinho essa conversa, para explicar, para contextualizar um pouquinho do porquê que eu tô trazendo isso aqui. No ano passado, além da gente ver de forma muito ativa dos leitores buscando mais livros, buscando histórias, foi lindo ver como várias editoras também disponibilizaram grande parte do catálogo de graça, Então a gente teve vários livros gratuitos, eu baixei vários livros, que estavam disponíveis em grandes plataformas, como a Amazon e outras livrarias digitais, como uma forma de incentivar as pessoas a ficarem em casa. E o mais lindo foi realmente observar como que várias pessoas ou retomaram ou criaram o hábito de leitura, seja por causa dessas iniciativas de editoras, de livrarias, seja porque outros produtores de conteúdo começaram a explorar formas diferentes de falar sobre livros na quarentena, como, por exemplo, os sprints de leitura, que bombaram durante a quarentena. Foi lindo ver como que a literatura e a leitura, principalmente esse hábito de leitura, voltou ou passou a ser parte da rotina de várias pessoas. E foi interessante também observar como que os hábitos de leituras mudaram muito, Eu, particularmente, tinha vários anos que eu não lia fantasia, por exemplo, e no ano passado, como uma forma de escape, várias pessoas, incluindo eu, retomaram esse gosto por livros de ficção, de fantasia, de romance, algumas leituras mais leves. E falando da minha visão como uma pessoa que trabalha com livros e que produz conteúdo sobre livros, foi muito interessante observar esse movimento. Foi um cenário completamente inesperado, mas de alguns lados, para a leitura, foi muito positivo para muita gente. Só que isso me traz para o ponto desse vídeo, do porquê que eu quis gravar esse vídeo. O momento que a gente viveu lá atrás não é o mesmo que a gente está vivendo hoje. E, de novo, esse vídeo poderia se estender para vários outros assuntos que eu não vou entrar aqui, não só porque o meu canal eu falo majoritariamente sobre livros, mas porque
eu talvez não vou ser a melhor pessoa para levantar algumas questões importantíssimas que precisam ser olhadas, que a gente precisa discutir quando a gente está falando de uma pandemia, ainda mais da forma como tudo vem sendo tratado aqui no Brasil e as consequências abomináveis disso para a população como um todo. Então, de novo, eu vou puxar aqui para o assunto dos livros, que esse já é um tema específico que já vem acontecendo há algum tempo entre os produtores de conteúdo sobre livros, né, os influenciadores literários, e grande parte dos leitores como um todo. Só que, com essa pandemia, com essa quarentena, eu fiquei extremamente preocupada com a forma como algumas pessoas estavam lidando com essa questão. Lembra que eu falei no começo do vídeo que, por muita gente tratar o que a gente está vivendo como menos do que de fato a gente acaba achando que tem que continuar tendo uma rotina ou que tem que ser produtivo? Pois é, essa já é uma coisa que acontece muito no nosso meio, que é aquela questão de ler muito, né? Tem que ler muitos livros, eu tenho que ler cada vez mais, eu tenho que chegar no final do mês com 15 livros lidos. E o que eu venho percebendo, de forma bem preocupante, é que tem muitos leitores que, já não bastasse a gente estar vivendo uma pandemia, estão se sentindo cada vez pior por não estarem conseguindo render o suficiente, por não estarem conseguindo ser produtivos e se sentindo cada vez pior por causa disso. E como eu falei, esse já era um movimento que vinha acontecendo há algum tempo, nas redes sociais principalmente, né? As pessoas acharem que a produtividade tem que estar relacionada à sua leitura, ao seu ritmo de leitura. E, infelizmente, como muitas coisas das redes sociais e da internet como um todo, acaba se tornando extremamente tóxica, porque a gente tem várias pessoas diminuindo outras pelos livros que elas leem, pela quantidade de livros que elas leem. E se isso já não fosse extremamente condenável, né, e desnecessário num contexto normal, durante uma pandemia, isso se torna cada vez mais preocupante. Em uma época que a gente já tem tanta notícia ruim, sabe, tanta coisa ruim acontecendo de forma diária, de uma forma que a gente nunca viveu antes, a gente ainda tem que corresponder às expectativas criadas por sabe-se lá quem, num parâmetro que simplesmente não existe, é extremamente exaustivo, tóxico e bem nocivo. E antes da gente viver uma pandemia, eu sinto que eu preciso repetir, porque muita gente acha que o que a gente está vivendo não é uma pandemia, é um surto coletivo. Então, vou repetir, e o fato da gente estar vivendo uma pandemia, se isso já estava sendo bem preocupante, eu acho que agora a gente precisa começar a pegar leve. Artigos recentes vêm mostrando, né, vêm estudando mais um impacto da Covid-19, que é a coronofobia, que seria o medo, a ansiedade, a preocupação de contrair o vírus, que se refere tanto aos impactos psicológicos quanto aos prejuízos funcionais. E segundo a Organização Mundial da Saúde, 9,3% dos brasileiros sofrem com algum tipo de ansiedade, seja o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno obsessivo-compulsivo, estresse pós-traumático e ataques de pânico. E com a pandemia, os casos de ansiedade aumentaram 80%, de acordo com um levantamento que foi feito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Depois de mais de um ano em casa ou fora de casa, se o seu trabalho, nessa função que você exerce, não te permite ficar no home office, né, bem entre aspas, observando o mundo mudar drasticamente de uma forma que a gente nunca viu e sendo bombardeados por notícias ruins o tempo inteiro, isso causa um efeito na gente. E é inegável. Então, mais do que nunca, a gente precisa pegar leve com a gente. E a gente precisa parar de associar o nosso valor à nossa produtividade. E eu falo isso a um nível pessoal, porque isso é uma coisa que eu faço muito. E eu tô começando a me policiar, e eu comecei a perceber o quanto isso é nocivo quando começou a ferir em mim. Quando eu comecei a me sentir prejudicada, sentir grande parte desse medo, dessa angústia, dessa ansiedade, perceber essa queda na produtividade, perceber mudanças de humor, perceber, enfim, vários efeitos de uma pessoa. Eu falo de mim que estou em casa há 14 meses, comecei a perceber esses efeitos e aí eu comecei a notar como que as outras pessoas continuavam cobrando de nós coisas que a gente
simplesmente não é capaz de entregar e que a gente também não deve entregar nesse momento. Se antes não era ok pra gente colocar essa pressão enorme sobre os ombros, de que a gente tem que ler uma pilha de livros para se sentir leitor, que a gente tem que ler uma pilha de livros para poder produzir conteúdo sobre isso e ficar nessa roda frenética de redes sociais, de validação do conteúdo, de engajamento, agora é menos ainda. Montar TBRs, por exemplo, que são essas listas de livros para ler, é uma delícia, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, tanto como produtora de conteúdo, quanto como leitora, porque eu adoro criar expectativas sobre os livros que eu vou ler, então eu sempre monto TBRs enormes, sabe? Eu coloco que eu quero ler 15 livros ao longo do mês, mas não porque eu preciso ler aqueles 15 livros, ou porque eu vou me sentir mal se eu não ler aqueles 15 livros, porque eu sei que eu não vou conseguir ler 15 livros no mês, mas eu coloco aquela lista para servir de estímulo, para me deixar animada, como uma forma de criar expectativa do dia de amanhã. Montar listas de livros para ler é uma delícia, mas tem que ser só isso, um prazer. A partir do momento que a nossa lista interminável de livros para ler começa a virar uma pressão, começa a virar uma obrigação, e quando a gente começa a querer passar isso para as outras pessoas, querendo diminuir alguém porque a pessoa leu um livro ou não leu nada naquele mês, a gente tem que começar a repensar. Querer ler muitos livros tem que ser uma forma de acesso à informação, de conhecimento, de escape, por que não, do contexto que a gente está vivendo. Tem que ser uma forma de prazer, uma forma de companhia, de se sentir acolhido, de se sentir reconhecido quando a gente se identifica com alguma história, de sentir que está crescendo como pessoa quando a gente lê algum livro que agrega algum tipo de conhecimento ou que faz a gente refletir de alguma forma. E é esse o propósito da leitura. Eu acho importante nós, como leitores, consumirmos aquilo que a gente sente de consumir naquele momento. E eu não falo só pra gente ler livros leves ou tranquilos, apesar de recomendar fortemente, de novo, principalmente do contexto que a gente está vivendo, como uma forma de descarregar, sabe, de desacelerar, e de variar as leituras também, por que não? Mas como uma forma da gente parar de se comparar com os outros. Uma forma de tentar blindar um pouco essas comparações que a gente acaba fazendo sem nem perceber. Se fulano leu 5 livros em uma semana e eu ainda tô tentando fazer fluir a leitura de um, tá ok. E tá ok também se eu não quiser ler nada, se eu não estiver conseguindo ler nada naquela semana. O importante é não se comparar, tentar não ficar se martirizando por causa disso. Quando que a leitura deixou de representar tudo isso que eu falei anteriormente para virar um tipo de ostentação sem sentido. E pior, em motivo de comparação, desgaste e pressão no meio de uma pandemia. Eu gravei um vídeo com dicas para ler mais e melhor em questão de aumentar a qualidade da sua leitura e criar o hábito de leitura. Se você não está conseguindo ler por causa disso, talvez essas dicas te ajudem. Mas se você não está conseguindo ler porque você não tá no clima de ler, porque você tá vivendo uma situação específica ou porque você simplesmente não quer ler naquele momento, não tem problema. Se você tá cansado, se a realidade pesou, se você não tá conseguindo concentrar agora, se tem outras coisas que estão te fazendo sentir mais prazer nesse momento do que a leitura, relaxa. E eu acho ainda mais importante, nós como pessoas que falamos sobre livros, que falamos de literatura na internet, refletimos se aquilo que a gente está falando faz sentido para as pessoas naquele momento. E é muito importante a gente não ignorar o momento que a gente está vivendo na hora de comunicar com essas pessoas. Se você está razoavelmente bem nesse momento, que ótimo, bom para você de verdade. A gente precisa ficar bem e a gente precisa de pessoas também que estão bem para ajudar a gente a sair um pouquinho desse momento, dessa situação, para sair um pouco da nossa cabeça. Mas quem sabe, na hora de falar com as pessoas, ao invés de estabelecer padrões, a gente talvez não tenta ajudar de alguma forma, sem pressão e sem uma positividade tóxica também. A literatura, ela é uma poderosa e importantíssima ferramenta de escape. Os livros são informação, eles são acesso, eles são educação, eles são vitais. Nesse momento, mais do que nunca, eles serviram de boia para salvar muita gente. E é esse o papel que a literatura tem que desempenhar. Se for para ficar desconfortável, fique desconfortável com um livro que te fez refletir, não com uma meta que você não conseguiu cumprir. E eu espero do fundo do coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, seja você como leitor ou você como produtor de conteúdo. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa ter empatia, que é uma palavra que ficou tão banalizada, né, de um jeito negativo ultimamente. A gente precisa ter cuidado e a gente precisa ter noção
do que a gente faz na internet, do que a gente fala e nas redes sociais como um todo, a gente parar com essa produtividade tóxica, com essa lente que a gente coloca nos nossos olhos para não enxergar o que está acontecendo e com as comparações completamente sem sentido e absurdas que a gente faz. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigada, espero que tenha sido relevante, que tenha sido válido para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!